Bem, vamos lá. Este é o setor B da capa 4, aulas 13 e 14, nomenclatura de hidrocarbonetos. Posteriormente, no caderno de exercício será o capítulo 13 e o 14, somente a tarefa mínima. Então vamos lá, o procedimento para a nomenclatura de hidrocarbonetos consiste em prefixo, intermediário e sufixo. O sufixo, pela função ser propriamente hidrocarboneto, será sempre O. O prefixo é determinado pela quantidade de carbonos, ou seja, um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 ex e por aí vai sucessivamente. O intermediário trata das ligações, ou seja, da saturação ou da insaturação. Quando tiver apenas ligações simples na cadeia principal, ele será com o intermediário AN, ou seja, AN. Uma ligação dupla, EN. Uma ligação tripla, IN. Duas ligações duplas, DIEN. Duas ligações triplas, DIN. E uma ligação dupla e uma ligação tripla, ENIN. Se por acaso for um composto cíclico, deverá começar antes do próprio prefixo com a palavra ciclo, certo? E, para tanto, nós temos aqui algumas situações quanto às classificações dos hidrocarbonetos. Só fazendo um adicional, quanto ao intermediário, as insaturações, ou seja, as duplas e triplas ligações, precisam estar assinaladas, ou seja, numeradas na cadeia, para facilitar a nomenclatura, de modo que elas estejam na extremidade, mais perto da extremidade o possível. Então, nós temos os alcanos, são aqueles compostos que apresentam somente ligações simples. Eu posso determinar a sua fórmula estrutural por essa regrinha geral que é CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos, ou seja, o número de átomos de carbono. A partir disso, o número de átomos de hidrogênio será 2 vezes esse valor mais 2. Os alquenos, que são aqueles que são de uma ligação dupla, CnH2n. Alquinos que apresentam uma ligação tripla será CnH2n menos 2, assim como os alcadienos que apresentam duas ligações duplas. Os cicloalcanos, CnH2n. E os aromáticos, como eles têm a presença do anel aromático, eles fogem um tanto quanto dessas regras e precisam ser analisados caso a caso com muito cuidado. Então aqui nós temos um exemplo de um hidrocarboneto para darmos um nome. Perceba que não necessariamente precisa estar escrito carbonos e hidrogênios. Eles podem estar representados a sua estrutura de uma maneira bem simplificada como essa. Então, qual é o passo principal? Eu preciso perceber se ele tem algum tipo de insaturação ou não. Neste caso, ele tem duas, ou seja, duas ligações duplas, o que quer dizer que ele é um alcadieno. A partir disso, eu preciso enumerar a cadeia de modo que essa dupla ligação, no caso as duas, precisam estar o mais perto da extremidade possível. Então aqui nós vamos ter carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz um hidrocarboneto de uma cadeia longa propositalmente. Então, como ficaria? O prefixo para 20 seria eikos, certo? Então, fez o prefixo, partimos para os intermediários. Temos duas duplas ligações, uma no carbono 2 e outra no carbono 6. Então, eu coloco um tracinho, 2,6, outro tracinho. Afinal de contas, são duas duplas, então é dien, hidrocarboneto O. Então, este nosso composto seria um eicos 2,6-dieno. Ou ainda, em alguns casos, pode ser colocada a letra A para que a pronúncia fique mais fácil ou não soe tanto estranha. Então, seria um eicosa 2,6-dieno. Mas não se assuste, eu coloquei esse exemplo de vários carbonos de propósito, que nem sempre são dessa cadeia tão grande assim, dessa magnitude tão grande. É só para nós concebermos o exemplo de uma maneira bem hipotética mesmo.
Então a nomenclatura se dá dessa forma. Resolva os exercícios, se tiver dúvida é só me mandar mensagem, é só me procurar.